Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler então. Palavra de Deus agora para você, irmão. E diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, os melhores, 30.000 ao todo. 30.000. Por isso é que nós vamos ser 5.000 células e 30.000 dos melhores guerreiros de Belo Horizonte. Deus vai nos dar isso. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Irmão, isso aqui é de uma maravilha. Fala assim comigo: trazer a arca de Deus. Eles foram buscar a arca de Deus. Fala. Vou começar de novo porque você perdeu a leitura. Você não manjou, você não captou ainda a maravilha disso aqui. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros. Os melhores são os que buscam a presença de Deus. 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam foram uma viagem com uma missão: buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus, esta arca, que era uma arca toda de ouro maciço, puseram a arca de Deus num carroção, uma carroça, um carro especial novo, e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Alô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Os filhos, onde a arca estava, foram acompanhando, levando a arca. Eles estavam responsáveis de levar a arca. Alô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram naquele carroção, na eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Qual ato de reverência? Segurar a arca que estava caindo. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar onde Uzá caiu morto é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou então conseguir levar a arca de Deus? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Estava no meio do caminho, entrou ali na cidade ao lado. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Claro, a presença de Deus está dentro da casa.
E disseram ao rei Davi, Davi, o Senhor tem abençoado lá, ó, a família de Obed-edom, e tudo que ele possui, por causa da arca, da presença de Deus na casa dele. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que se levasse a arca de Deus para a sua cidade. Eu aqui quero essa bênção lá. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, porque agora a arca não veio mais no carroção, mas foi levada nas costas, muitas pessoas carregando. Quando eles davam 6 passos, chegava ali, eles paravam a arca e sacrificavam um boi e um novilho gordo. Imagina então, quilômetros matando bois, a cada 6 passos. Davi quase que matou o rebanho dele todo. É verdade. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças, ou seja, pulando mesmo, não é? Todas as suas forças, foi dançando perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha do ex-rei Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou. Desprezou o rei em seu coração. O marido dela. O marido dela. Ela desprezou o marido, porque o marido vinha pulando e dançando. Ela disse o quê? Que papelão. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, o tabernáculo de Davi. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas para cada homem e cada mulher israelita. Foi uma festa. Todo mundo teve um banquete lá. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa, e a arca ficou no tabernáculo. Voltando Davi para casa, para agora abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Sabe aquela mulher que dá o torra no marido, assim? Que papelão, hein? Ficou lá dançando, como uma pessoa vulgar. Ixi, mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Eu fiz para ele. Foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo de Israel. Sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei sempre e me rebaixarei ainda mais. Você achou que eu dancei demais? Você vai ver agora. Celebrarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Me humilharei quanto precisar diante do Senhor. Que Ele cresça e que eu diminua, nós cantamos, né? O Davi ouviu, né? Me humilharei ainda mais aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Deus, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Eu nem sei como te agradecer pela tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. O Senhor tem feito aqui um mover tão lindo, tão sobrenatural. E eu te agradeço demais, Senhor. Te agradeço demais. E agora eu peço, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Que a tua palavra seja pregada, Pai, com unção, ousadia e coragem. Que o Senhor nos abençoe. É minha oração, é o meu clamor a Ti, no nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, eu vou começar esta palavra desta manhã com uma palavra de agradecimento a todos vocês, mesmo, de coração. Eu orando muito cedo hoje, eu falei, Deus, eu quero agradecer a igreja, porque na semana passada, na outra semana eu pedi a vocês, eu falei, nós vamos ter a nossa conferência celular, e eu quero pedir a vocês que venham. E sabe o que vocês fizeram? Vieram mesmo. E eu fiquei muito feliz. Não teve uma conferência como a da semana passada, que eu fiquei mais feliz em toda a minha vida. Meu coração transbordou de alegria, não só pela beleza, não só pelos frutos, não só por tudo que vimos, ouvimos, as bandas, os pregadores, tudo lindo, mas pelo aquilo que eu percebi no ar. O que eu percebi no ar? Uma alegria, uma unidade, uma disposição, sabe, um comprometimento diferente da igreja, diferente. Eu percebo isso, e eu me alegro, eu dou os parabéns, e de todo o coração eu agradeço a vocês. Eu posso dizer, irmãos, que de fato, hoje eu posso dizer, que há um mover de Deus na nossa igreja. Há um mover de Deus, é dele. Pessoas têm sido salvas como nunca. Há uma alegria, há um mover de milagres, é impressionante. Problemas também enormes, nós vivemos num mundo natural, Deus não nos poupa das dificuldades. Talvez elas são até necessárias, mas é indiscutível um mover fantástico de Deus. Sabe, irmãos, meditando sobre isso toda essa semana, eu me lembrei desse texto e me voltei para esse texto. Porque esse texto fala de um poderoso mover de Deus, literalmente. A arca do Senhor foi construída quando o povo saiu lá do Egito. A maioria já sabe disso, mas tem gente nova aqui. O povo de Israel ficou durante 400 anos aprisionado na terra do Egito e trabalhou como escravo. Fizeram as pirâmides, fizeram aqueles monumentos que a gente vai lá hoje conhecer no Egito e são impressionantes. Trabalharam como escravos anos, enriqueceram, mas sofreram tanto que Deus viu o gemido daquele povo e tirou o povo do Egito, do povo de Israel de dentro do Egito. Foram caminhando por um deserto, gastaram 40 anos, peregrinando pelo deserto ali, até chegar na terra que hoje é a terra de Israel. Nesta caminhada, Deus falou com o povo e falou assim, olha, vocês precisam da minha presença. Eu quero estar no meio de vocês. Eu preciso de Deus, eu quero que você, eu quero estar no meio de vocês. E para que vocês percebam a minha presença, construam uma arca. Ela será de ouro, com uma tampa, lá dentro você vai colocar alguns memoriais, alguns objetos, fecha a tampa e ela tem um querubim aqui, ela é uma mesa de mais ou menos assim 1 metro aqui de comprimento, 2 anjos assim, e ele diz que nesse lugar, entre os anjos, eu colocarei o meu trono. Eu estarei no meio de vocês. E quando vocês virem a arca movendo, saiba, eu estou movendo e vocês podem andar comigo. Não é à toa que nós convidamos para abrir a nossa conferência a banda que se chama Trazendo a Arca, trazendo a presença de Deus. E olha, eles trouxeram mesmo, viu? Foi só o nome não, trouxeram uma presença de Deus maravilhosa, que nos abençoou tanto. Mas hoje nós não temos a arca, mas nós precisamos e queremos da presença de Deus. E só há um mover diferente no seu casamento, no seu lar, na sua empresa, na igreja, quando Deus está presente. Quando há um mover de Deus, quando Deus está presente, as coisas acontecem. O fraco fica forte, o pobre se enriquece das bênçãos, o desanimado recebe um novo vigor, o que não pode, agora pode. O que está frio, o coração esquenta, o que não ama, recebe um amor novo. O mover de Deus é sinônimo de avivamento. O mover de Deus é sinônimo de arrependimento, de consagração. Tudo que um ser humano precisa é perceber um mover de Deus. Quando Deus move, na época de Jesus, um paralítico vivia na beira de um povo e ele esperava que a água movesse, porque quando havia um movimento, um mover de Deus, quem pulasse era curado. Quando há mover de Deus, há cura. Quando há mover de Deus, há esperança, há forças. Quando há mover de Deus, as coisas entram na perspectiva. O problema que eu tinha, que era um gigante insolúvel, é agora um problema superável.
não é? Minhas deficiências que eram, assim, humilhantes e que me tornavam completamente incapacitado, elas agora são tratadas. O mover de Deus, o mover de Deus. Davi queria o mover de Deus, Davi queria a presença de Deus. O que aconteceu com essa arca? A arca veio para Israel, ficou anos lá, anos, o tempo inteiro. Mas na época do sacerdote Eli pecou tanto, seu povo pecou tanto, que diz a Bíblia que o povo de Israel se esqueceu de Deus. Sabe, quando a gente se esquece de Deus e não busca mais, a arca fica lá jogada num canto. Diz a Bíblia que na época do sacerdote Eli, o povo se esqueceu de Deus. Isso é sinônimo do quê? De um esfriamento. A glória de Deus foi embora. E se a glória foi embora, aquele móvel era uma arca só. O inimigo então o atacou, matou muita gente. Quando eles viram ouro, não sabiam o que era, pegaram aquele ouro e levaram embora. Oba, é ouro. Só que quando o inimigo toca nas coisas de Deus, coitado do inimigo. Eles levaram a arca para uma cidade e começou a ter uma praga de doença lá. O povo pegou e falou, não quero mais, mandou para outra. O outro falou, oba, ouro eu quero. Quando pegaram na arca e botou na cidade, todos os moradores começaram a ter tumores saindo pela pele. E eles falaram, esse Deus dos israelitas, que coisa? E alguém disse, é a arca. Foi para outra família que resolveu pegar. Às vezes com a gente não funciona. Tudo de novo. No final das contas, sabe o que os inimigos fizeram? Pegaram um coitadinho de um boi, botaram 2 bois numa carroça, botaram o negócio, bateram nela, chegaram perto da cidade, mais próxima da cidade dos israelitas, e mandaram a arca para lá. Quando a arca veio andando, esse Abinadab aqui, ó, ele viu a arca do Senhor, pegou e guardou a arca. Ele era israelita. E diz que essa arca ficou 20 anos na sua casa. E ninguém lembrou da arca. Mas esse homem começou a prosperar. A presença de Deus na casa dele. Ele começou a lembrar. E ele tinha 2 filhos muito bacanas. Gente boa. Que então ele falou, vocês vão cuidar da arca. Ele arrumou tudo, botou um lugar e os filhos cuidavam da arca. Todo dia iam lá, arrumava tudo, limpava, e a arca estava lá. Nesse período, Saul morreu, Davi virou rei, Golias apareceu, aquele negócio todo. E a arca está lá, quietinho. Agora Davi vira rei. E quando ele vira rei, ele fala assim, se eu quero ser um pai bem-sucedido, um governante bem-sucedido, um líder bem-sucedido, se nós queremos ser um país abençoado, nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos de Deus. Será que você tem esse discernimento que Davi teve? Será que você tem discernimento de que você e todos os seus, o que nós mais precisamos é da presença de Deus? Será que o nosso país, Brasil, não entendeu ainda que o que ele está precisando é da presença de Deus? Será que você não consegue enxergar que os Estados Unidos sempre foram uma potência enorme, mas começaram a fazer leis dizendo, tira a Bíblia das escolas, proíbe falar o nome de Deus, proíbe. Já teve um iluminado que quis fazer uma lei proibindo a realização do Natal, que se chame Natal, porque Natal é nascimento de Jesus. Querem banir Deus, e por isso as nações estão afundando. Por quê? Não querem a presença de Deus. Você entende isso? Onde a presença de Deus está, onde há um mover de Deus, a bênção. Onde não há, some a bênção. Se você não tem fome de Deus, se você não deseja o mover de Deus, se você não traz Deus para dentro da sua casa, meu irmão, vai ser sequidão, muitas vezes a praga, a perda, só porque não tem a presença de Deus. Davi sabia disso. E quando ele toma posse, a primeira decisão que ele toma foi trazer a arca de volta. Você conhece bem a história, essa introdução é para quem nem sabe o que é essa tal dessa arca. Agora você sabe mais ou menos. Então, Davi quer ser um rei bem-sucedido, ele fala, a capital do país é Jerusalém, o palácio do rei está em Jerusalém, daqui o país inteiro é governado, então eu vou levar a presença de Deus para Brasília, eu vou colocar ela lá dentro do palácio e o país inteiro vai ser abençoado. Amém. Podia ser assim no Brasil. E eu oro para que seja assim.
Davi então vai levar a arca. E aí entra o texto que nós estamos falando. Eu não vou falar sobre mover de Deus, nada. Eu quero falar outra coisa. Eu volto a quando eu comecei agradecendo e dizendo, há um mover de Deus nessa igreja. Havia um mover de Deus aqui. A arca estava voltando. Deus estava fazendo. Havia um mover. A arca está chegando, a presença de Deus. E 4 pessoas são citadas nessa história. 4 pessoas. 4 pessoas estão aqui envolvidas. São elas Uzá, Obed-edom, Mical e o próprio rei Davi. E sabe, meu querido, a minha palavra para você nesta manhã é: que tipo de pessoa você está sendo neste mover de Deus do nosso tempo? Que tipo de atitude você está tendo neste mover de Deus no nosso meio? Eu deveria hoje, por lógica de pastorado e liderança, após uma conferência estrondosa como aquela, eu não posso chegar aqui e ter um culto comum. Eu não posso não mencionar esse novo momento de missão, de visão, de posicionamento, de chamar, de mover de Deus entre nós. Mas eu não quero ficar falando disso. Eu quero agora ir lá no íntimo. Eu quero agora dizer o seguinte: com a igreja está tudo ótimo. E com você, como é que está? Como é que você está vendo isso? Como é que você assiste esse mover? Como é que você participa dele? Esse texto me fala que são possíveis 4 tipos diferentes de pessoas envolvidas no mover de Deus. Talvez uma delas seja você. 4 personagens que aparecem podem representar 4 tipos de pessoas diante do mover de Deus. E eu quero começar citando o Uzá. Uzá é aquele jovem bacana, servia a Deus. Durante 20 anos, obedeceu seu pai e cuidou da arca na sua casa. 20 anos a arca estava na casa dele. O que fala isso para você? 20 anos. Talvez você diga assim: há um mover novo na igreja, mas eu já estou aqui há 20 anos. Eu já estou aqui há 30 anos. Uzá fala para nós daquela pessoa que já está acostumada. Para ele a arca não é novidade. Para muitos agora, a igreja, a Bíblia, uma célula, não é? O mover de Deus é novidade. Para outros vão dizer assim: não, eu já tenho visto isso muitas vezes, estou acostumado. A arca, conheço até o arranhãozinho dela, tem uma amassadinha ali, tem um defeitinho ali. Eu conheço a arca, eu sei o detalhe da argola, eu sou familiarizado, eu conheço a arca. E Uzá é aquele que conhece, ele conhece, ele habituou-se, olha a palavra que eu propositalmente estou escolhendo, ele habituou-se com aquele móvel, ele se habituou com o móvel. Enquanto alguns estavam vendo-a pela primeira vez, enquanto alguns estavam deslumbrados pela beleza, pelo significado, pelos querubins, outro estava habituado com aquele móvel. Era alguém habituado com o mover de Deus. E meus irmãos, para o novo mover de Deus não foi bênção. Não foi bênção para Uzá. Por favor, pensa comigo. Eu estou alerta, eu sei. Para muitas pessoas o que tem acontecido no nosso meio tem sido bênção. Para alguns não tem sido bênção. Quando todo mundo está se alegrando, alguém está chorando. Quando todo mundo está vibrando com uma nova fase, eu estou morrendo por dentro. Quando alguns estão vivendo a plenitude do seu momento com Deus, pode ter gente que não está feliz. Por quê?
Qual a razão disso acontecer? Por que pode haver alguém que eu amo, que eu preocupo, é membro dessa igreja, é um querido, a gente não vê isso. Não aparece uma bandeirinha dizendo, estou fora, estou triste, não estou envolvido. A gente não sabe, vai acontecendo aqui dentro. Talvez tenha alguém aqui hoje de manhã. Eu só quero dizer que eu te amo demais. Que eu quero ver você bem, eu quero ver você feliz, alegre no mover de Deus. E talvez você tenha que entender. Meus irmãos, eu trabalho com pessoas há muitos anos. Só aqui nessa igreja há 25 anos. A gente vai conhecendo um pouco sobre a natureza humana. E sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma grande verdade. Tanto para a minha vida como para a maioria das pessoas. Você pode ter uma ótima formação, um corpo saudável, educação, cursos. Você pode ser extraordinário. Extraordinário. Mas sua atitude pode botar você a perder tudo. Eu tive um colega, quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhei, muitos anos, que foi enviado, nós o enviamos para os Estados Unidos para fazer mestrado. Ele foi tão bem lá que conquistou uma bolsa e a Vale apoiou ele, a empresa que eu trabalhava apoiou, deu bolsa, e ele fez mais 4 anos de doutorado. Publicou artigos nas melhores revistas e voltou. Quando ele voltou, nós pensamos, esse cara vai bombar agora, porque esse cara é famoso no mundo inteiro, o trabalho dele foi espetacular. Quando ele chegou, 2 anos depois ele foi mandado embora, até hoje ele não arrumou um trabalho direito. Sabe o que aconteceu? Ele voltou, com tudo que ele tinha de maravilhoso, mas uma atitude péssima. Eu tenho aprendido, tanto aqui quanto fora, que a nossa atitude ou é nosso melhor amigo, nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga. Ou é aquilo que mais nos favorece ou é aquilo que mais vai nos destruir. É a nossa atitude. E a questão aqui foi de atitude. Por que Uzá morreu? No mover de Deus ele se perdeu. Por quê? Primeiro, já falei, vou repetir, porque ele estava habituado com aquilo. Sabe, irmãos, nós podemos perder a perspectiva da novidade. Nós podemos estar tão acostumados que nos tornamos um Uzá. Se nós não nos renovarmos sempre, irmãos, nós podemos esperar a morte. Irmãos, se nós não nos renovarmos sempre, é só esperar para morrer. Não é verdade isso no seu casamento? Irmão, casamento não é bom o tempo inteiro, não é porque você meter uma aliança que vai ser bom, não. Casamento a gente nutre todos os dias para poder chegar a 30 anos de casado, 40 anos de casado. Tem que nutrir, tem que trazer o presentinho, tem que dizer que eu te amo, tem que alimentar. Tem que ter coisa nova todo dia, um cabelo novo, uma roupa nova, um lugar novo, não sei o quê, mas tem que ter. Uma célula, a mesma coisa. Tem gente que fala assim, minha célula está muito ruim, eu fecho. Claro, não está nutrindo a célula. Não está nutrindo, não está buscando coisas novas. Aqui também. Quanta gente. Irmãos, Uzá morreu. Sabe por que ele morreu, irmão? Sabe no fundo, por que ele morreu? Porque ele não foi lá para frente dançar com Davi. Se ele tivesse alegre pela arca, vibrando, feliz, dançando, ele não teria morrido. Ele não teria morrido, eu te garanto isso. Mas ele estava lá, sabe por quê? Porque ele estava ali ao lado da arca, ali, ó, acostumado com ela. E um incidente o pegou de surpresa. Algo saiu fora do comum. E ele foi quebrado. Irmãos, se nós queremos vida, plenitude, fecundidade, nós temos que fugir da morte todo dia, irmão. Nós temos que buscar o renovo. Todo dia um quebrantamento novo. Todo dia uma paixão nova para aquilo que eu faço. Todo dia um anelo novo pela presença de Deus. Uzá morreu porque estava habituado. Uzá morreu, sabe por quê? Porque queria ajudar.
Ele morreu porque ele queria ajudar. Só queria ajudar. Não, eu quero ajudar, claro. O que há de mal nisso em querer ajudar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há mover de Deus com pessoas que querem ajudar. Não há. Você entende isso? Tem muitas pessoas dizendo assim, não, eu estou lá na igreja, pastor, eu posso ajudar? O que eu puder fazer, eu sou voluntário. A igreja não vive de voluntário. A igreja vive de gente que é chamada, que entende que não está lá para ajudar, entende que está lá para dar toda a sua vida por isso. Ele queria ajudar. Ah, pastor, eu ajudo. Sabe? Quantas pessoas estão querendo ajudar e estão agindo em desobediência? Porque a Bíblia dizia explícito, ninguém podia tocar na arca do Senhor. Mas eu quero ajudar. E ele ultrapassou um limite. Uzá morreu, sabe por quê? Porque ele tentou segurar o que precisava cair. Ele tentou segurar o que precisava cair. A arca tinha que cair no chão. Você entende que muitas vezes a gente aprende mais pelo fracasso do que pela vitória? Aquela arca tinha que cair, porque ela estava sendo trazida errada. O papel do sacerdote estava errado. A fascinação por um móvel que abençoava estava errado. Não é o móvel que abençoa, é a presença de Deus. E eles estavam pensando que aquele móvel, e Deus queria mostrar que aquilo é só um móvel, aquele móvel tinha que cair, todo mundo fala assim, é um móvel. E eles se voltariam para dizer, não é isso que nos abençoa, é Deus que nos abençoa. Você não entende que tem vezes que estruturas têm que cair, líderes têm que cair, projetos antigos têm que cair, fase antiga tem que passar? Você não entende que tem religiosidades que têm que cair, tradições que têm que cair? E sabe por que muita gente morre? Porque tenta segurar o que Deus está tentando tirar fora. Gente morre porque está querendo viver do passado. Gente morre porque não está enxergando o conteúdo, está enxergando a forma. Gente morre porque não quer que mexa na igreja, porque tirou minha cruz, porque mexeu no meu móvel, porque removeu o meu estilo, porque alterou a estrutura da nossa fundação. Tem que cair. Ele morreu porque estava se apegando a uma maneira de ser. Não pode, é um móvel sagrado. Não é sagrado nada, é a presença de Deus que é sagrada. Uzá morreu por causa da sua religiosidade. Uzá é símbolo do religioso, que cuida das coisas, da aparência. É aquele que mede o comprimento das saias, o cabelo, a forma. É aquele que impõe hábitos, rotinas, cerimoniais. Religiosidade. Ser religioso é aquele que se acomodou e banalizou as coisas de Deus. Se torna religioso aquele que não vê mais o mover, que não arrepia mais no louvor, que não chora mais na oração, porque acostumou. A arca estava lá na casa dele. Ah, é a arca. É a igreja. Ah, é o louvor. Ah, eu vou até chegar mais tarde, porque é só o início do culto, eu quero só na mensagem. Ah, é uma célula, mas eu já tenho há 10 anos, agora eu fecho, eu abro. Batizou 60. A gente fala que batizou 60. Tem igreja que não batiza isso na sua existência inteira. Até esse início de ano nós já devemos ter batizado uns 400. Uma igreja inteira, banalizou. Não vibra. O encontro vai chegar hoje à noite. 130 decisões. Chegou o encontro lá. Eu vou virando religioso. E deixa eu dizer para você, irmão. Religião mata. O que é triste, irmãos, é que os Uzás estão dentro, estão no mover de Deus, mas estão morrendo. E eu me preocupo demais com a igreja. Meu coração não é só pelos que estão indo bem, é pelos que não falam nada.
Meu coração não é só pelos que dão um testemunho aqui, contam que eu trouxe 40 pessoas para Jesus. Meu testemunho é daquele que está calado lá, que está tocando na arca e está morrendo. Meu coração é por esse. E eu quero dizer para você, meu querido, usar morre. Religião mata. Se você vem rotineiramente na igreja como hábito, para com isso. Encontra o seu lugar de fervor de adoração. Porque usar vai morrer. O segundo personagem que o texto fala para nós é Obed-edom. Obed-edom é aquele que quando Uzá morre, ele diz assim, então tá bom, pode levar a arca lá para casa. Sabe, isso não incomoda você, não, me incomoda profundamente. Um toca a arca e morre, o outro leva para casa e é abençoado. No mesmo local, irmãos, no mesmo evento. Um toca e morre, o outro põe dentro da casa dele e em vez de morrer, prospera. Eu fico impressionado com isso. Sabe por quê? Para mim Deus está falando, não há neutralidade nas coisas espirituais. Se eu pegar uma cenoura e um ovo, e colocar os dois no mesmo fogo, numa panela com água, a cenoura amolece. O mesmo fogo que amolece um, endurece o outro. Tem gente dentro de um fogo de um mover de Deus e tem gente amolecendo, ao mesmo tempo tem gente endurecendo. Não tem jeito de ser neutro. Ou um ou outro. Obed-edom fala para mim de alguém que, apesar do risco, apesar de saber que aquela arca matava, ele quis correr o risco. Ele correu o risco para ter Deus e receber Deus. Ele corre o risco de ter Deus. Ele corre o risco de ser gozado, ele corre o risco de não ser compreendido, ele corre o risco, mas ele diz tudo para ter Deus. Ele fala de alguém que quer o Senhor. Ele honrou o Senhor. Ele honrou a arca. Teve de mudar tudo na sua casa para guardar aquela arca. Ele teve que acabar com a sala dele, ele teve que tirar os móveis, ele teve que falar para ninguém, mudou tudo na casa dele. Tem gente que quer receber Deus e não quer mudar nada. Tem gente que quer botar Deus na sua casa e não quer mudar nada. Obed-edom correu risco, mudou sua vida toda, a presença de Deus alterou toda a sua rotina, seus costumes, e ele foi abençoado. Quando Deus pode mudar a sua vida, quando Deus tem um lugar de honra na sua casa, na sua família, quando as coisas de Deus são importantes, Ele vai te abençoar, porque a quem honra, honra. Ele honrou a Deus e foi honrado pela bênção de Deus. Obed-edom fala para mim de alguém que entende o mover de Deus. Ele era um levita, ele era da cidade de Gate, e ele decide, já que ele é um levita, eu vou cumprir meu ministério. Meus irmãos, todos nós somos levitas, todos aqui são ministros, nós temos que levar a presença de Deus na nossa casa e correr o risco. Ele trouxe a arca e ele diz, pode levar lá para minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E foi isso que aconteceu. E quando uma casa serve ao Senhor, ela é abençoada. Há pessoas que estão pegando esse mover que tem aqui, estão levando para dentro da sua casa. Há pessoas que estão abrindo células, há pessoas que estão botando reunião de oração, há pessoas que separam um local na sua casa só para poder atender pessoas, há gente abrindo sua agenda, há pessoas gastando seu celular, há gente dando tardes, manhãs para visitar, para ir atrás das pessoas, estão botando Deus na sua vida e estão sendo abençoados. Há outros que não querem correr o risco. Muitos outros disseram, não. Quantos não quiseram que a arca fosse para a casa dele? Nesse mover de Deus tem gente que está morrendo porque está habituado, e tem gente que está com medo e não está levando o Senhor para a sua casa. Atitude. Obed-edom teve atitude. Mical é a terceira. É a esposa de Davi, lembra? Quando Davi foi lutar com Golias, o rei prometeu, quem vencer esse cara casa com a minha filha. Pois Davi então ganhou de prêmio Mical. Mical queria Davi? Será que ela amava Davi? Será que ela gostava de uma outra pessoa e aquele casamento a magoou? Será que ela... O que será? Eu não sei, mas Mical é sinônimo de uma pessoa
amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que a vida, ela não está feliz, nunca foi feliz, nunca foi feliz. Eu não sei a causa, mas talvez ela não veio para Davi de coração. Talvez para ela casar com Davi foi uma obrigação. Tem pessoas que estão participando desse mover celular, desse tempo novo da igreja, por obrigação. De coração não quis, não foi escolha dele, mas tem que obedecer. Então, empurra lá um marido na marra, mas não é de amor. Não se entregou ao amado, falou, eu sou sua, meu amado, faz de mim o que quiser. Não fez de coração. São pessoas que estão obedientes, cumprindo seu papel, mas o problema é que aqui dentro ninguém engana. Quando não é de coração. E quem despreza aqui, acaba desprezando aqui. Não tem jeito, irmãos, quando não é do coração, acaba falando mal. E porque ela não escolheu Davi, não amou Davi, na primeira chance que ela teve, ela falou mal dele. Ela falou mal dele. E ela criticou. Irmão, nós temos o perigo daquele que acostuma com as coisas de Deus. Nós temos o perigo daquele que não quer na sua casa. Mas nós temos daquele também que bacana, aceita e tal, mas critica. Irmãos, Deus ouve toda a crítica. Deus ouve toda a crítica. Olha, o meu horário está horrível hoje, atrasadíssimo, mas eu estou aqui querendo me apressar. Mas olha, eu quero dizer para as irmãs mulheres. Eu vou falar com a pastora Ana Cláudia, que eu quero que ela faça um encontro só para mulheres casadas. Só mulher casada. E eu tenho uma pessoa que eu sei que quer falar para elas uma palavra. Eu quero conversar com as mulheres casadas. Eu como pastor, homem, eu quero falar para as mulheres casadas. Porque mulheres casadas estão destruindo a sua casa, acabando com o seu casamento por causa da sua atitude. Os maridos são ruins mesmo, eu concordo, mas elas estão... A Bíblia fala que Deus viu o homem sozinho e falou assim, eu vou fazer para esse homem uma ajudadora, uma para estar do lado, uma auxiliadora. E olha, eu tenho percebido que as mulheres hoje topam ser tudo, menos ser as amigas ajudadoras dos seus maridos. São talvez as maiores críticas, as que reclamam mais, as que botam mais para baixo. E muito do que nós temos visto hoje, da falta de força dos homens, da falta de liderança dos homens, da falta de sucesso dos homens, é culpa de muitas esposas que só fazem criticar. Essa é um exemplo de uma mulher que ao invés de estar vibrando, ao invés de estar lá do lado do seu marido, ao invés de falar, olha a alegria do meu marido, olha que coisa bacana, olha a obra que ele está fazendo, olha o que é legal, o coração dela não estava lá, e ela o critica e despreza na frente das suas servas, que veem ele criticando. E quantas mulheres estão aqui criticando as esposas na frente dos filhos, na frente da empregada, na frente da mãe, na frente do pai, na frente das pessoas, e sabe o que elas estão colhendo? Amargura. Mas dentro da igreja, irmãos, é a mesma coisa. Quantas vezes nós estamos vendo o mover de Deus, mas aquilo não é nosso. A gente não se alegra, a gente não pula, a gente não envolve. Irmãos, nós tivemos sábado à noite aqui, uma das coisas mais lindas, eu arrepiava, a festa das células. Tinha gente fazendo ridículo aqui, balãozinho, roupa. Irmãos, veja bem, aqui dentro tinha gente criticando, tinha Mical aqui dentro. Eu quero perguntar, você estava com um balãozinho com a camisa da sua rede, ou você estava sentado, participando, mas criticando aqui dentro? Irmão, Davi pulava, ele fez papel ridículo, igual nós. Sabe por que nós estávamos tão alegres? Pelo que Deus tem feito. Quem pode ver tantas pessoas, milhares de convertidos, igrejas novas, missões, trabalho que essa igreja tem feito, irmãos? O povo estava alegre, mas tinha Mical no nosso meio. E eu não acho ruim disso não, eu amo Mical. Eu me preocupo com a Mical. Essa minha palavra não é de descobrir quem é para dar uma cacetada, não. É falar, Mical, por favor, fecha a boca.
Volta para o seu marido, dá um beijo nele e fala, que lindo, eu estou dentro. Está difícil para mim, marido, eu vim na marra, meu pai me mandou, mas me ajuda. Sabe, Mical ficou criticando. Mical não se alegrou. Mical fala das pessoas que se importam mais com a forma. Balão, banner, isso aqui, fica olhando os detalhes. Importa mais com a forma, com a aparência, do que com o conteúdo. Ela não pensou, por que ele está tão alegre? E ela deveria ter visto, Deus está chegando na minha casa. Meu marido está mudando. Oh, meu Deus. Outro dia eu encontrei uma esposa que falou comigo assim, depois que o meu marido se converteu, ele é o marido mais chato que tem, ele só quer saber de ir para a igreja, ele só quer saber da célula, ele fica 2 noites fora. Eu não acredito nisso. Eu falo, mulher, ele bebia, ele se drogava, ele traía você, mas ela não consegue enxergar isso, ela não vê o conteúdo, ela só vê que ele agora só quer ir na igreja. Não, sinceramente, aí eu perco até a paciência. Eu acho um absurdo. Ela amava o título de ser rainha, ela amava a posição, mas ela não agradava ao rei. Ela não ia lá dar um beijo nele, dançar com ele. Podia a história estar dizendo, e Davi e sua esposa dançaram na presença do Senhor, mas ela ficou criticando. Posso dizer para você uma coisa, irmão? Nós nunca recebemos aquilo que nós não honramos. Nós não recebemos o que nós não honramos. Ela desprezou e desonrou o marido publicamente. Deus não admite a desonra. Deus não admite quando você desonra a autoridade. Deus não admite quando você desonra o mover dele. Deus não admite que você desonra a obra que ele está fazendo. Porque se você disser que não é Deus, eu me curvo e paro agora. Mas se for Deus, você não desonra o homem, você desonra a Deus. E Deus não honra quem desonra. Você só recebe a unção daquilo que você honra. Você honra o que ministra a cura, você é curado. Você honra o que prega a palavra entra no seu coração. Você o despreza, você não recebe. Você honra o profeta, a profecia se cumpre. Você não honra, não se cumpre. Você não recebe aquilo que você não honra. Sabe, irmãos, nós só temos na nossa vida aquilo que a gente abençoa e se alegra. Deus não te dá o que você despreza. Ele não dá. Ele não te dá o que você infama. Diz a Bíblia que 12 espias foram lá na terra e voltaram infamando, desonrando a terra. Sabe o que aconteceu com eles? Deus falou, você não recebe o que você desonra. A terra é ótima. Você falou mal dela? Pois você não entra lá. E quem desonrou junto com você não entra lá também. Irmão, isso é um princípio. Quantas vezes Deus está te dando algo lindo, Deus está te dando uma célula, Deus está te dando um ministério, Deus está te dando tanto e você não honra isso, não recebe. Mulher, Deus te deu um marido, um esposo, a honra de uma mulher é o seu marido, e a mulher despreza a honra, não recebe o marido não a ama, não é um com ela. Você recebeu uma linda esposa e não honra, você recebe filho, você recebe uma profissão, você não honra a sua profissão, Deus te dá um trabalho, você faz corpo mole lá dentro, sabe o que acontece? Você não é promovido. Irmãos, quantos de nós estamos perdendo coisas incríveis por causa da nossa atitude? Mical perdeu. E sabe, ela perdeu a fertilidade dela. Muitas pessoas hoje não têm fertilidade espiritual, porque não estão no mover de Deus. Porque ficam olhando e aqui dentro assim, Ótimo, os outros estão tendo filhos, e a Bíblia diz que Mical nunca teve filho na sua vida. Sabe por quê? Porque ela não vai ter o que ela despreza. O filho vem do marido. O marido não deu filho para ela. Quantas coisas Deus não está dando, porque nós não estamos honrando.
Quantas unções, quantas vitórias, quanto mover espiritual nós não recebemos. Tem gente que fala em língua, nós falamos mal dele, nós nunca falamos em língua. Tem gente que está prosperando, nós falamos assim, está roubando, desonra a pessoa que Deus abençoa, e Deus fala, então não te abençoo também. Quantos ministérios Deus te começa a levantar como um pastor, você desonra o pastor, você não é abençoado. Irmão, nós estamos falando de coisa muito séria. Princípios espirituais do mover de Deus. Tipo de gente do mover de Deus. Mas a Bíblia fala de Davi. E eu termino com ele. No coração de Davi, ele tinha um sonho só. Um sonho. Eu quero construir um tabernáculo para a tenda. Eu quero edificar a casa de Deus. Eu quero edificar a casa de Deus. Sabe, irmãos, o mover permanece sobre aqueles que querem edificar a casa de Deus. Eu li um texto aqui hoje, irmãos, para apresentar os bebês, que eu estava lendo hoje de manhã. Não foi à toa que eu li para eles. Porque se você virar a página do texto que eu estou lendo, você vai ver aqui. E Deus se volta para Davi e fala assim, porque você me honrou, edificando a minha casa. Ele disse, a minha presença nunca sairá da sua casa. Seus filhos serão abençoados para sempre. Irmão, por favor, entenda. Esse tempo de visitação de Deus, quando Deus visita a sua igreja, Ele tem repercussões eternas. Minha atitude hoje pode bloquear coisas para minha família toda. Por isso eu digo para você, faça como Davi, meu irmão, pula no mover de Deus, se desnude, passa vexame, jogue-se mesmo, pula balãozinho, dedique-se, ore, trabalhe, ame, apaixone-se, porque isso impacta, não é só você não. Ele queria edificar a casa de Deus e Deus falou, porque você está me honrando, eu vou honrar a sua casa. E até hoje, quando no livro de Atos, o Senhor profetiza dizendo, eu vou edificar uma igreja, Ele não fala que seria no modelo do templo de Salomão, nem que seria como no templo de Esdras e Neemias. Ele diz, eu restabelecerei o tabernáculo de Davi, porque aquele é o meu mover. Nós estamos edificando uma igreja simples, uma igreja que é na forma de tenda. O que é tenda? Muda sempre, estica, aumenta. Nós não somos daqueles que diz, nós vamos parar nos 500 membros, vamos para 1.000, esticou, vamos para 2.000, esticou, vamos para 8.000, esticou, e já estamos esticando para 20.000, para 30.000. Nós vamos ganhar Belo Horizonte, porque nós somos um tabernáculo, nós não somos um prédio, nós não temos parede. O tabernáculo não tinha parede, só tinha uma cobertura, não temos parede. Nós estamos construindo uma igreja simples. Ah, não, nossa igreja tem isso, nossa igreja tem... É mesmo, é simples. Não tem mesmo. É simples. Porque o mover é o mover de Davi. E por isso, Deus requer de nós um mover como o de Davi. 4 personagens. 4 personagens. 2 perderam o mover. 2 foram abençoados. 2 se habituaram e criticaram. 2 se arriscaram e edificaram. E construíram. Como você está? Em qual grupo você está? Há um mover de Deus e eu quero que você participe dele de maneira linda. E eu estou falando isso, irmãos, é só para te convidar. Eu quero te convidar. Entra no mover de Deus. Deixa as coisas para lá. Arrepende. Toma uma decisão. Fala, eu estou no mover de Deus, eu quero ir. Esse mover de Deus não tem forma, não. É no coração. Eu não estou falando de posição, nem de célula. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de coração. Um coração que ama, que anela a obra do Senhor. Alguém que ama as coisas de Deus. Alguém que se apaixona,
que quando dança, dança, quando canta, adora, que quando faz célula, vibra, se não faz também vibra, é coração, não é forma. Eu não estou dizendo o que você faz, eu estou questionando como você faz. E eu estou te chamando a entrar nesse mover de todo o seu coração, porque é um mover de Deus para essa época. É um mover de colheita, é um mover de avivamento, é um mover de adoração, um mover de santidade, é um mover de consagração. E eu estou te chamando, entra neste mover. Feche os seus olhos. Nós gastamos um tempão no início do culto orando. E tinha que orar mesmo. Tinha que orar mesmo. Tem que orar agora de novo. Eu já orei muito por você. Agora eu não vou orar de novo não. Eu quero que você diga: Senhor, eu sou Obed-Edom. Eu sou como Davi. Senhor, eu não quero ser jamais como Uzá. E eu quero dizer para os mais velhos aqui da igreja, por favor, renuncia ao espírito de Uzá. Eu quero chamar os que já estão aqui há 20 anos. Por favor, não se acostume. Não se acostume. Não se acostume. Não se acostume. Eu quero chamar você a ser como Obed-Edom. Leva a arca para sua casa. Arrisca. Arrisque pelas coisas de Deus. Mude sua vida, seu estilo para ter a presença do Senhor. Não pode você ser crente, se converter e não mudar nada. Tem que mudar tudo na sua vida, porque a arca está lá agora. Eu te desafio a ser como, sabe? A ser como Davi. A edificar a obra do Senhor. E eu quero, acima de tudo, falar com Mical. Os críticos. Crítica é ótimo, irmão. Pode criticar. Vem, me procura, mas fala da sua crítica. Está demorando muito. Está demais isso, está exagerado aquilo. Irmão, eu prometo que eu vou te ouvir. A crítica falada, ela é contribuição. A crítica falada A crítica falada, ela é presente. Mas a crítica nutrida no coração, ela é morte para você. Ela vai gerar infertilidade, você vai perder a bênção. Você vai perder porque você está desonrando. Você está desonrando o que você está perdendo. Irmão, precisa haver aqui arrependimento. Essa igreja é tão linda, irmãos. Oh, você é lindo demais. Eu tenho um orgulho de ser pastor dessa igreja. Mas eu quero implorar a quem está com a atitude de usar para largar isso. E lá para frente vai dançar com Davi, vai. E eu quero dizer para Mical: Mical, honre o seu marido. Honre o seu pastor. Honra a sua igreja. Honra o seu supervisor. Honra. Porque Deus vai te fazer fértil. Deus vai te dar amor. Você vai ser amado, aceito, alegre, não desprezado. Porque quem despreza é desprezado. Mical foi desprezada por Davi, porque ela desprezou primeiro. Irmão, por favor, fala: Deus me perdoa, eu não quero ter atitude errada. Eu quero ter atitude apaixonada pelo mover de Deus. Fica de pé, eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço tanto, humildemente eu agradeço. Eu jamais imaginei na minha vida ver o que eu vejo hoje. Jamais imaginei, Deus, ser líder de uma igreja como essa. Eu nunca pensei ter, Pai, 1.248 células numa só igreja. Nunca pensei que tantas outras igrejas do Brasil viriam ver o que Deus está fazendo aqui. Nunca. Nunca imaginei estar pregando num prédio como esse, ou fazendo, ó Deus, não um saquinho de oferta, mas botando um container ali fora, tal a grandeza dessa igreja. Eu nunca pensei nisso, Senhor. Pai, mas eu também nunca pensei ver tanta oposição, ver tantos Micaus e tantos Uzás. Não tem problema nenhum para mim, Pai, mas eu não quero ver gente nossa morrendo ou se tornando estéril.
Por isso, Pai, eu oro que esta palavra seja como um remédio. Que esta palavra se torne, Pai, como uma cura de Deus, como, ó Deus, um mover sobrenatural do Senhor, para que o que nós vivemos na semana passada se repita todos os dias, e que nas células, nos GDs, ó Deus, nos cultos menores, na escola, no CCM, todos nós estejamos dançando na presença do Senhor. E que nenhum de nós seja apenas um que de vez em quando ajuda. Nós não queremos ninguém que ajude. Nós queremos quem dance, quem seja seu, quem tome propriedade. Ninguém é ajudante, todo mundo é dono, é meu, é minha igreja. Pai, que haja um senso de proprietário na vida de todos aqui, para que entendam, esta igreja é a igreja que Deus me deu. E eu não sou um ajudante, eu sou parte, eu sou um ministro nessa casa. Eu danço como Davi, eu danço como Davi, eu danço como Davi, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move aqui, eu danço como Davi. O Espírito está movendo, irmão. O Espírito de Deus está movendo nessa igreja. Dance como Davi. Dance como Davi. Dance, Deus vai curá-lo. Deus vai abençoá-lo. Deus vai libertá-lo. Deus vai soltar as amarras. Deus vai tirar o mau humor. Deus vai renovar você. Deus vai te dar filhos. Dance como Davi. E a arca do Senhor estabelecerá o seu reino para sempre. Para sempre. Abençoado é, abençoado ficará. Por isso eu te abençoo. Eu abençoo todos aqueles que são como Obed-Edom. Eu abençoo os líderes de célula. Eu abençoo os Obed-Edoms que arriscam levar na sua casa a célula, que arriscam receber gente feia, que arriscam sujar, arriscam liderar, arriscam. Eu abençoo. Prosperem, 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 prosperem. Mas eu também abençoo o tropel da dança. Os que não estão na casa, mas que se alegram, que vibram, que festejam o mover de Deus. Que festejam o mover de Deus. Pai, que haja alegria e todos se alegrem na obra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que não volta vazia. Obrigado porque eu subi nesse altar consciente de que não teria uma mensagem para pregar, mas que a palavra de Deus seria verdade na minha boca. Pai, eu falo a Tua palavra no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.